Olá pessoal, tudo bem? Bom, semana aí, né? Reunião do Conselhão, né? Conselho lá de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente foi lá, anunciou que está disposto ao diálogo, que, enfim, que tem algumas propostas aí para tentar destravar, né? A economia brasileira. Pediu encarecidamente para as pessoas verem a CPMF como a melhor solução para esse momento que a gente está vivendo das contas públicas, né? E a cereja no bolo foi o anúncio lá de mais de 80 bilhões de injeção de crédito na economia, né? Usando aí recursos dos bancos públicos via aquela pedalada para pagar as pedaladas lá do final do ano passado e via também o fundo de garantia como uma espécie de garantia para empréstimos consignados. E aí como é que a gente interpreta isso, né, pessoal? Será que vai dar certo? Será que não vai? Bom, só fazendo um overview aqui, na semana passada o Banco Central deu aquele cavalo de pau de novo, né, na política monetária, fez uma coisa que foi contra toda a comunicação que ele estava tendo, né? Eu até fiz um videozinho sobre isso, chamado lá a esquizofrênica comunicação do Banco Central, em que eu falo especificamente desse episódio. E aí ele não subiu juros, não fez o que ele tinha comunicado, tinha meio que encaminhado que iria fazer. E aí essa semana a gente vê, enfim, o anúncio das medidas que já estavam sendo cogitadas aí há algumas semanas. Ou seja, pessoal, é o título do vídeo, né? É a volta da nova matriz. Eu acho que se existir alguma dúvida de que colocar o Nelson Barbosa no lugar do Joaquim Levy significava, implicava nas mesmas medidas que a gente viu ao longo dos últimos anos do primeiro governo Dilma, eu acho que agora não tem muito mais dúvida, né? A nova matriz voltou e voltou para ficar. Meio que também um videozinho que eu fiz, o que esperar do Nelson Barbosa, eu acho que não tem muito além disso aí do que esperar dele. O Nelson Barbosa é um economista heterodoxo, é um economista keynesiano, desenvolvimentista, que acredita nesse tipo de coisa, acha que para você fazer a economia voltar a crescer, você precisa tocar no lado da demanda, precisa ter estímulos de demanda para que a economia volte a crescer. E é toda aquela ideia que estava lá na nova matriz, meio que fazer uma interferência aí, que se não estava claro antes, hoje ficou muito claro que tem uma interferência política no Banco Central, seja uma interferência direta, seja uma interferência indireta, mas existe, ficou claro isso. E agora, com esses estímulos, novos estímulos, via crédito, via tentativa de expandir o crédito, né? Como o Nelson falou, levar o burro para beber água, né? Perto do rio, para ver se ele quer beber água, foi a expressão que ele usou. Tentar estimular a economia via crédito. É o que eles sabem fazer, é o que eles foram treinados para fazer. Não vem muita coisa diferente disso aí não. Demanda, 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 é o tal do princípio da demanda efetiva, é o que esse tipo de economista acredita, esse tipo de política que eles vão tentar implementar. A gente sabe que não vai dar certo, a gente sabe que para que a economia brasileira volte a crescer, como eu também comentei lá num vídeo que eu já fiz, porque que o Brasil estava em crise. O Brasil está em crise porque a gente tem restrições no lado da oferta da economia. E esse crescimento da economia brasileira ele vem decaindo desde lá do final de 2010, quando a gente atingiu lá o pleno emprego do fator trabalho. Ou seja, a gente precisava crescer contando ou com investimento ou com produtividade. Como a gente não podia contar com esses dois vetores e o vetor da absorção de trabalho estava sacrificado, a gente parou de crescer.
Então, para voltar a crescer, a gente precisa de uma agenda de reformas, uma agenda positiva. A gente precisa resolver esse impasse no lado fiscal, né? Ter algumas medidas que contêm o avanço do gasto, para que o gasto público cresça menos do que o crescimento da economia, e para isso você precisa desindexar vários dos gastos do governo, você precisa acabar com aquela regra do salário mínimo, de ajuste do salário mínimo com base no crescimento e na inflação passada. Ou seja, você precisa de uma agenda positiva aí, que esse governo tem muito pouca capacidade política e até mesmo técnica, para falar a verdade, para fazer. Essa agenda que minimize o crescimento do gasto público e que ataque os problemas estruturais da economia brasileira, fazendo aquelas reformas estruturais que a gente precisa, esse governo não tem condições para liderar esse processo. Além do que, a gente está vendo agora uma deterioração ainda maior da macroeconomia, né? A política monetária, que vinha fazendo um trabalho mal, mas vinha fazendo o trabalho dela, que era tentar ancorar as expectativas. A gente viu desde o ano passado as expectativas começavam a desancorar, e por isso que o Banco Central estava sinalizando uma nova rodada de aumento de juros para tentar ancorar as expectativas. Agora ele abandonou esse objetivo, e na ata que foi divulgada essa semana, ele agora fala em convergência para 2017. Quem estuda política monetária, como eu, quem conhece esses documentos do Banco Central, sabe que já é a enésima vez que o Banco Central adia a convergência para a meta, né? Houve coisas espetaculares. O Banco Central já falou em convergência não linear para a meta, já tentou ampliar o prazo de convergência para 2016, e agora ele fala em convergência em 2017, coisa que os agentes não acreditam. As expectativas estão desancoradas até 2020. Até 2020 a gente não tem expectativa na meta que era 4,5 até muitos anos atrás. Então, quer dizer, o Brasil perdeu a macroeconomia, tanto na política fiscal quanto na política monetária, e perdeu a questão microeconômica. A gente não consegue fazer reforma para fazer o país crescer. Então a gente está vendo medidas requentadas, medidas que já foram testadas no primeiro mandato da presidente Dilma, e que não vão resolver, não vão dar conta dos problemas estruturais no lado da oferta que a economia brasileira tem. É uma tristeza a gente falar isso, mas constatar a volta da nova matriz, a volta de medidas equivocadas, que é o que essa equipe do Nelson sabe fazer. A caixa de ferramentas da equipe do Nelson Barbosa, ela só tem uma ferramenta, que é o martelo. Quando você só tem uma ferramenta, que é o martelo, tudo é prego, tudo é falta de demanda, infelizmente. Bom, vamos torcer para ver se alguma coisa de novo acontece aí, que tá difícil, mas vamos ver. Um abraço, até o próximo vídeo.